E aí, meus amigos do quarto ano, tudo bem com vocês? Voltando a mais uma aulinha nossa. Espero que vocês não estejam enjoados já de ver essa forma como nós estamos fazendo essa videoaula, mas estamos tentando aí da melhor maneira possível levar este conhecimento para vocês, né? Já que nós estamos isolados, essa coisa toda. Bom, antes de começar a aula, eu preciso lembrar a todos vocês que não deixem de assinar a lista de presença, que encontra-se na descrição desse vídeo aí embaixo. Ela é muito importante para nós computarmos quem está assistindo ou não a aula. Na aula passada, no nosso vídeo sobre o surgimento das cidades, vocês viram lá que eu coloquei um link do Google Forms, né, que é uma atividade diagnóstica de vocês, 10 questões, e também nós conseguimos ali, podemos interagir com algumas pessoas pelo chat, né? Vocês viram lá que eu estava respondendo em tempo real. E se caso ficou alguma dúvida, você não conseguiu mandar para mim tudo, não deixe de colocar nos comentários aqui desse vídeo, né, de enviar aqui, que na próxima live que nós fizermos, eu vou respondê-las, tá? É importante nós não deixarmos dúvidas aí passar para frente, não deixarmos dúvidas aí sem responder, tá? Porque isso vai ser muito importante quando tivermos que realizar nossas avaliações, realizarmos nossos trabalhos, né? E darmos continuidade no nosso ano, já que nós vamos voltar uma hora, nós não temos que voltar para dentro da escola, né, gente? Então vamos ver. Na última aula, né, eu comecei com vocês na nossa aula interativa, na nossa live, eu comecei com vocês sobre o capítulo 4 do nosso livro lá de história, que fala sobre a invenção do comércio e o surgimento das cidades, não é isso? Eu comecei falando com vocês sobre a importância do comércio, como ele era importante na nossa vida. Já imaginou se não existisse o comércio hoje? Como é que nós faríamos, hein? Isolados em casa, nessa pandemia, como que nós faríamos? Será que o comércio é tão importante? Né? E a gente percebe que no nosso dia a dia a gente acaba dependendo do comércio para ter acesso aos mais variados e a todo tipo de produto, né? E nessa aula eu falei que foi lá no período da pré-história que nós estudamos que o ser humano inventou, então, as primeiras formas de comércio, as primeiras formas de troca comercial aí, e que elas perduram até os dias de hoje. Tá bom? Então eu comecei falando sobre isso, né? E nesse contexto que nós vamos dar prosseguimento à nossa aula, que essa questão do surgimento do comércio, né? E sobretudo a invenção do comércio, né? E o surgimento das cidades, melhor dizendo, ela acabou aí criando uma série de consequências, e uma delas foi o desenvolvimento da escrita, o surgimento aí da matemática, né? Que são extremamente importantes para os nossos estudos e tal. Então, nós vimos que na aula, né, os seres humanos, as sociedades, elas começaram a se tornar sedentárias, elas passaram por um processo de sedentarização. E esse processo de sedentarização acabou que permitiu, né, que nós desenvolvêssemos, que nós aprimorássemos diversas técnicas agrícolas. Né? A gente estava no mesmo lugar, ficava mais fácil, né, a gente fazer entender as técnicas ali de irrigação, com arado, né, o processo de preparar o solo, aquela coisa toda para plantio. E isso permitiu, esse desenvolvimento dessas técnicas agrícolas, permitiu que as nossas comunidades, né, começassem a crescer. E essas comunidades crescendo, nós também conseguimos produzir mais alimentos, né? Nós conseguimos produzir mais. E à medida que nós fomos produzindo mais alimentos, né, ele começou a sobrar. Né? E a sobra desse alimento era chamado de excedente. Lembra que eu falei com vocês? E já que eu estava com a sobra, eu já estava com esse alimento excedente, eu acabava que fazia uma troca com outras pessoas. Eu tinha milho, uma outra comunidade tinha arroz.
e eu precisava de arroz e eles precisavam de milho, nós fazíamos uma troca, tá bom? E essa troca que vai dar origem aí ao comércio como que nós conhecemos. E à medida que esse comércio foi se intensificando, né, a atividade comercial aumentou, né, acabou estimulando o contato ali de diferentes culturas, de diferentes povos em diferentes lugares, né? E esta ideia, junto alinhado aí também ao descobrimento do metal, né, que facilitou a troca comercial, ela acabou elevando o comércio, fazendo essa forma de comércio prosperar e, por consequência, surgir aí o que nós conhecemos hoje como as cidades, tá? Então, as cidades, sobretudo, elas vieram aí dessa ideia do comércio, né? A população primeiro começou a se sedentarizar, né? O que eu disse para vocês. A partir do processo de sedentarização, ela desenvolveu técnicas. O desenvolvimento dessas técnicas permitiu criar excedentes. O excedente começou a nos ajudar, né, a fazer trocas com outras sociedades, né? Depois do descobrimento do metal, né, nós pudemos aí, criar moedas, e essas moedas facilitaram a nossa troca, e a partir dessas trocas que foram intensificando, nós tivemos aí o surgimento das cidades, tá bom? Eu tô aqui quieto aqui porque eu queria estar andando de um lado para o outro, eu não consigo ficar sentado aqui dando aula. Eu vou tentar no próximo vídeo, eu vou dar aula em pé para vocês, senão eu fico doido. Mas olha, vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui, já que eu fiz uma recapitulei ali para vocês, né, o que nós tratamos sobre a invenção das cidades, né, o surgimento do comércio, e vamos entender agora aqui a escrita e a matemática. Será que ela é uma consequência disso tudo? Né? Pensem comigo uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui minha canetinha para funcionar. Pensem comigo uma coisa aqui. Imagina aí, lá nos gregos, por exemplo, né? Como que era a forma de comunicação entre eles, né? Eles tinham que fazer o seguinte: se eles precisavam mandar uma mensagem, se eles precisavam falar algo com alguém, eles tinham que mandar um mensageiro. E se o local fosse muito longe, né, esse mensageiro ele tinha que ir de navio, ele tinha que ir de cavalo, andando. Não importa. As mensagens, a forma de comunicação ocorria desta forma, desse jeito. Agora imagina como que é a nossa comunicação hoje. A velocidade que ela acontece, né? Na nossa última aula, eu estava interagindo com vocês, eu estava comunicando com vocês em tempo real, né? Então imagine aí como era a nossa forma de comunicação e como hoje ela se dá de uma maneira rápida, né? Ela é veloz, as mensagens são instantâneas, né? Hoje eu consigo comunicar aqui, falando aqui, com qualquer lugar do planeta, qualquer pessoa que tem acesso, né, à internet, esse tipo de coisa, facilitou aí em muitos aspectos, né, a nossa comunicação. Ontem mesmo eu estava participando de uma live, eu estava participando com um amigo meu lá nos Estados Unidos, a gente conversando em tempo real, né? Então pensem como era a comunicação no passado e como ela é hoje. Mudou bastante, né? E ela mudou bastante, sobretudo, pessoal, pelo surgimento, agora eu vou pegar minha caneta aqui para vocês verem, só um minutinho aqui, da escrita, tá? Isso aconteceu devido ao surgimento da escrita. Eu vou começar a escrever aqui no slide, hein? Surgimento. Vocês já sabem como é que funciona a minha dinâmica, né? A letrinha fica feia por conta da canetinha aqui, que não é a mesma coisa do quadro, tá bom? Então, essa forma de comunicação, ela sobretudo melhorou, ela é mais rápida por causa da escrita, né? E a escrita, ela ocorreu, ela surgiu, né, aí, principalmente pelo surgimento aqui, cadê minha caneta? Sumiu de novo, aqui, ó, das cidades que nós estamos falando ali. Das cidades e do comércio. Por quê? Ora, se as pessoas estavam produzindo mais, né, elas estavam produzindo lá os seus excedentes, chegou uma hora que elas começaram a ter que fazer o quê?
o registro disso tudo. Tá? Elas precisaram registrar todas aquelas trocas, aquelas coisas que elas estavam fazendo, né? E o registro dessas trocas levou ao surgimento, né, sendo bem generalista, tá? Ao surgimento da escrita. E o interessante é que se eu parar para pensar sobre escrita, não sei se vocês também raciocinam assim, ela é uma importante invenção, uma importante forma de nos comunicar hoje com o nosso quê? Passado. Como nós sabemos tanto sobre as civilizações antigas, sobre como as pessoas viviam, né? Sobretudo pelo surgimento da escrita. Claro que a escrita não era como nós conhecemos hoje, né? A escrita ela não acontecia aí da maneira que nós hoje fazemos aí, como está escrito para vocês aí nesta aula, nesse slide, como eu estou escrevendo aqui, né? Ela não era dessa forma. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, é importante que vocês pensem aqui que a linguagem, né, ou seja, a nossa forma de escrita, a linguagem escrita, ela se modificou de acordo com as mudanças que ocorreram no modo de vida das pessoas, das comunidades. Elas foram passando pelo processo de sedentarização, né, e a partir disso começaram a produzir mais alimentos, o excedente, troca comercial. Então percebam que o contexto acabou modificando a forma como a linguagem ela se originou ali nas sociedades antigas, tá bom? Então, pensem comigo aqui, no caso da linguagem escrita que nós estamos falando aqui, né, os seus primeiros registros, suas primeiras formas remetem aí às primeiras comunidades agrícolas, tá bom? Então, você vê aqui, ó, agrícolas, não foi o que nós falamos lá? As primeiras comunidades agrícolas, os nômades, opa, fiz besteira aqui, desculpa, as pessoas que deixavam de ser nômades, né, e passavam a ter uma residência fixa, né, elas passaram pelo processo de sedentarização, se tornaram sociedades agrícolas. Não é isso a agricultura que permitiu o homem se tornar sedentário? Então, a prática agrícola, né, resumindo a nossa fala toda, ela contribuiu para o sedentarismo e para o surgimento, né, do comércio e das cidades. Ok. Essas mudanças elas acabaram implicando, né, na necessidade de registrar aí quanto se plantou, quanto se colheu, o que eu troquei, tá bom? E anotar as informações referentes aí às novas técnicas agrícolas. Eu vi que uma comunidade ali, eles costumam remexer o solo antes de plantar e eu vi que a planta nasce melhor. Então, as pessoas anotavam essas formas, essas técnicas, para poder registrar e guardar isso, tá bom? É importante nós dizermos também, pessoal, que há mais de 6.000 anos, diversas comunidades, olha quanto tempo tem isso, em diferentes lugares do planeta, né, eles criaram símbolos, eles criaram formas de registrar as informações. Como eu disse que a escrita não é como nós conhecemos ela hoje, dessa forma aqui, né? Eles criaram símbolos aí, eles criaram várias formas para poder registrar isso tudo. Tá bom? Então, as primeiras formas de escritas aí que foram descobertas, né, pelos arqueólogos, pelos historiadores, elas foram localizadas em territórios que hoje a gente conhece como o Egito, Iraque, o Líbano, a região da Mesopotâmia, né? Descobriram na China, que é muito antiga, também descobriram aí no México, né, com as civilizações aí que aqui viviam na América. Interessante, né? Isso, a América também fazendo parte aí do que se conhece como o surgimento da escrita. Então, a escrita, pessoal,
é uma invenção decisiva para a história da humanidade. Ela é a representação do pensamento e da linguagem humana. Ela representa e ela expressa o que nós estamos pensando, como a gente vive, não é verdade? Como que se registra isso tudo? Como que vocês estão registrando essa aula agora? Muitos estão anotando, outros vão tirar um print da tela aí. E o que vai acontecer? Na hora que ocorrer uma atividade, uma avaliação, vocês terão que recorrer a essa escrita, terão que recorrer a este texto que vocês anotaram para poder estudar, né? Então, ela é uma importante invenção da humanidade, né? Pois ela nos ajuda, né, a representar o nosso pensamento. Ok? Deu para entender isso? Então vamos ver aqui alguns slides que eu passei aqui. Vamos passar mais coisas aqui. Olha só, é claro que ao longo da nossa história surgiram muitas formas de escrita. Deixa eu tirar meu videozinho daqui, vai ajudar vocês. Nós tivemos aí muitas formas de escrita, né? Nós tivemos aí uma escrita chamada cuneiforme, né? A escrita cuneiforme, pessoal, ela essa forma de escrita aqui, ó, eles pegavam tipo um objeto mais pontudo e faziam o quê? Esses buracos assim numa pedra de argila para poder representar, tá? É como se você pegasse aí um barro e pegasse uma chave de fenda, uma caneta e fizesse lá uns desenhos lá dentro dela, afundando, né, a caneta lá. Esse é o tipo de escrita cuneiforme, tá? Depois também tivemos uma forma de escrita, talvez uma das mais conhecidas para a gente aí, que foram a dos egípcios, que são os hieróglifos, né? Que eram aquelas escritas que nós temos nas pirâmides, né? Que é muito parecida com essa aqui, tá? Mas elas têm uns símbolos mais aprimorados, né? Uns desenhos mais elaborados ali que contavam a vida, né? Aquilo tudo que tem nas pirâmides lá é contando a vida dos faraós, né? Que viviam ali. Ok? Até o surgimento aí, né, que nós conhecemos hoje do nosso alfabeto, né, que nós vamos juntando aqui uma série de consoantes, de vogais para formar as palavras, né, que é A, B, C, D, E e assim vai, né? Eu acho interessante que a forma de escrita ela vai se evoluindo. Olha só, surgiu aqui desde desenhos, né, que eram feitos em pedras de barro, em paredes, esse tipo de coisa, até a escrita como ela é hoje, né? Você, por exemplo, ninguém mais escreve assim, né? A não ser num texto formal, né? Hoje, é você, não é verdade? Risos agora, as pessoas começaram a mandar assim, agora estão mandando só o kkk. É interessante isso. Percebam como a nossa própria forma de escrita ela vem se modificando nos dias atuais. E vai se modificar, né, à medida que novas transformações forem ocorrendo na sociedade. Hoje, como o dinamismo, né, hoje como a velocidade da informação ela é muito alta, eu tenho que mandar mensagens muito rápido, eu tenho que escrever muito rápido, eu tenho que fazer as coisas muito rápido, a gente acaba encurtando aí a nossa forma de escrita, ou seja, passou por um processo de evolução, tá? Vamos ver mais coisa aqui. Olha o nosso alfabeto, por exemplo, que nós temos, o que nós usamos hoje, é o que nós conhecemos como alfabeto latino, tá? O nosso alfabeto é o latino, e ele veio do grego. Tá? E o alfabeto grego, por sua vez, veio do fenício. Olha só, os fenícios. Então percebam aqui como que surgiu, como que era o A no fenício, passou pelo grego clássico, né? Pelo grego antigo, passou pelo grego atual, até nós chegarmos no que nós temos hoje como a letra A. E assim por diante. Olha que interessante. De símbolos, de desenhos, até as letras que nós conhecemos hoje no alfabeto, tá? Então é importante vocês saberem que o nosso alfabeto, então, ele é o alfabeto latino, que descende do grego. O grego, por sua vez, veio do fenício, ok? Vamos ver mais coisas. Então, olha só, para a gente consolidar a nossa aula de hoje, né, eu falei muito da escrita, né, mas no nosso título lá, está lá, escrita e a matemática. Por que a matemática é importante nesse contexto? Porque, ora, se não existisse a escrita,
né? Não haveria como fazer os registros da matemática que nós temos hoje, as contas, os cálculos, lá desde aquela questão do comércio, do surgimento lá das cidades que eu falei com vocês, tá bom? Então a escrita, pessoal, nos faz reviver as diferentes civilizações através da escrita, seja ela por desenho, seja ela como nós vimos aí nas imagens, ela nos faz reviver como as pessoas viviam, como eram as civilizações no passado. Elas informam para a gente o cotidiano, a história, a ciência, a literatura, a religião, a matemática. Eu não falei com vocês, por exemplo, que os egípcios lá, eles usavam os desenhos, né, nas pirâmides para poder falar sobre a vida do faraó. Então, elas acabam deixando para a gente um legado de patrimônio cultural das civilizações. Isso que nós escrevemos hoje, provavelmente, daqui a muitos anos, também será um legado, será uma forma de manter a nossa cultura de como nós vivemos hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição para responder. Mandem nos comentários. Vocês vão observar aí que no roteiro dessa atividade, peguei o livro aqui, eu deixei para vocês fazerem a página 61, exercício 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Tchau para vocês e até a nossa próxima aula.